Vida em Movimento, com Écio Bottaro. Professor Écio Bottaro, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Tudo ótimo. Você que tá com um pouco de frio hoje, parece, Carol? Hoje eu tô com frio. Quando eu bebo água, eu sinto frio, acredita? Hoje eu vim com a meta de beber bastante água, inclusive eu sempre falo isso para os nossos ouvintes. Olha aí, o ouvinte que tá ouvindo o copo dela tá suado de gelado. Por isso que ela tá com frio. Aí eu morro de frio, aí tem que colocar blusa, né? Exatamente, e Carol. O estúdio tem que ser gelado também por conta dos equipamentos. Mas quando a gente sai daqui, sai com a mão fria. A pessoa fala, verdade. nossa, professor, tá com a mão gelada. É a salinha aqui do Adriano, né, Adriano? O Adriano gela essa salinha, mas é para um bem maior. Exatamente, minha amiga. Professor, e hoje a gente vai falar de um tema que atinge, acredito eu, principalmente as mulheres, mas a gente vai entender, né, se é mais comum nas mulheres ou não, enfim, o que é o edema idiopático. O que esse nome complicado resume pra gente? É uma condição? Carol, e que nomezinho complicado, né? É verdade. Eu acho que a maioria das pessoas, inclusive eu até não sabia muito a respeito, e é um tema importantíssimo, porque eu tenho algumas clientes, principalmente do sexo feminino, que tem essa comorbidade. Edema idiopático. Edema quer dizer inchaço. Idiopático é sem uma causa específica. Por que sem causa específica? É que quando você passa por todos os check-ups, sanguíneo, vai num médico, tá tudo em ordem, teus exames estão redondíssimos, mas você retém líquido. Então esse edema idiopático é quando nós retemos mais líquidos no corpo do que o normal. E muitas pessoas, olha, eu estou inchando, começa a inchar rápido, murcha rápido e não sabe o que é. Ah, mas eu tenho retenção líquida. Sim, seria também um segundo nome. Mas o nome mesmo em si vamos dizer, da patologia seria esse. Muitas pessoas têm, Carol, homens e mulheres. Mas normalmente é mais acometida nas mulheres. Quando você simplificou dizendo que era uma retenção de líquido, já pensei, bom, predominantemente em mulheres, porque não só eu, mas as amigas, ouço muitas queixas, muitas reclamações, e você, como professor, deve ouvir também da mulherada, né? Sim, porque acaba uma pessoa jovem, ela comete mais as mulheres entre 20 e 50 anos. Aquela fase ali que entra no ciclo climatério, está numa mudança hormonal, 20 anos, faculdade. Isso tem muito envolvimento com as questões emocionais, estresse. Claro que a alimentação também influencia bastante, mas acontece demais. As pessoas começam a inchar, principalmente as pernas. As mãos também incham, que é muito visível quando você tira um anel e fica aquela marquinha. Ou o sapato, que você tira uma sandália, fica aquela marquinha da sandália. Até do tênis, onde aperta algum ponto. Incha, você aperta a perna assim, solta o dedo, fica aquela ondinha. E muitas vezes as pessoas nem se dão conta que pode ser alguma coisa, quais os tratamentos que podem ser feitos para ajudar, Carol. Mas tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer. Então não tem uma causa específica, professor? Não tem. A maior causa realmente está relacionada a questões emocionais. Nossa. Estresse, por isso que eu disse, 20 anos. Uma idade que normalmente a gente vai para a faculdade ou está entrando em faculdade. Pressões por conta de estudo, pressões porque a vida está ficando um pouco mais responsável, vamos dizer assim. Depois dos 40 entra toda essa questão hormonal da mulher, filhos, etc. Mas a questão emocional é uma das mais aparentes. Pessoas com sensibilidade ao sal, né, comer coisas embutidas, também pode facilitar. Pessoas que ficam muito em pé ou muito tempo sentadas também são acometidas desse edema, mas sempre tem que tomar cuidado com a alimentação, fazer atividade física,
as atividades físicas mais indicadas são caminhada, bicicleta, natação. Hidroginástica é maravilhosa porque tem uma pressão externa que a água impõe sobre o corpo, então isso também ajuda bastante. E elevar as pernas, Carol. 2 a 3 vezes por dia, eleve as pernas uns 15, 20 minutos, ajuda demais a voltar esse fluxo líquido, mas precisa procurar um médico para realmente saber o que é e os tratamentos adequados que a gente tem que fazer, Carol. E esses edemas, eles podem piorar em certas situações, como uma viagem longa, por exemplo? Sim, pode. Pode sim, porque nós ficamos mais tempo numa posição, principalmente sentados. E o que seria a nossa bomba para fazer com que esse líquido se movimente, volte para circular no corpo? A musculatura. Quando nós ficamos parados, a musculatura está parada. Então, essa via que transporta líquidos, no caso sangue, reduz a velocidade, reduz a eficiência. Por que nós, profissionais da educação física, fisioterapeutas e médicos, indicamos sempre para fazer exercício para a panturrilha? Que ela seria uma bomba, que é o nosso segundo coração, para fazer esse retorno venoso. Olha! Esse retorno de líquido. Então, fazer exercício para a panturrilha, alguns momentos do dia, é importante, justamente para incentivar o aumento desse fluxo. E o exercício para panturrilha, você não precisa estar numa academia, basta sentado. Sentado você consegue fazer, mexendo aqui o pé, a perna. É isso aí, porque você está sentado. Como uma alavanca, assim. Só que quando nós estamos com o joelho flexionado, Carol, nós mexemos a ponta do pé elevando o calcanhar, a gente não se exercita a panturrilha. Nós exercitamos um músculo que está por trás da panturrilha, que chama sóleo. Para exercitar a panturrilha e o sóleo junto, a gente tem que estar em pé. Certo. Então é melhor ficar em pé, façam os movimentos, não precisa nem estar num degrau. Só de ficar em pé já ajuda bastante. E aí sobe e desce na ponta do pé. Exatamente. Mas para quem está sentado, que nem você e eu agora, quer movimentar um pouco, já vai ajudar, porque é um músculo e ele vai estimular isso também, Carol. E é importante fazer isso no trabalho também, né, professor? Porque aí a gente acaba... Porque às vezes passa muito tempo sentado no trabalho também. E eu lembro que você já me falou isso. Às vezes vai fazendo no trabalho e a gente acaba esquecendo. Deixar até um lembrete para começar a fazer. O programa já fala, vida em movimento. Exato. O corpo, a partir do momento da concepção, ele está em movimento. Ali está mexendo, são hormônios, são líquidos, é os ossos, é nosso cérebro, nosso coração não para 24 horas, nossos pulmões não param, nossos rins não param. Por que a gente tem que ficar parado? É verdade. Não é? E a gente estava falando sobre a água, né, no início do programa, também é importante. Claro, Carol, sempre manter uma hidratação adequada, diminuir a questão de sal, consumo de sal em excesso, embutidos e etc. Mas beber água, ficar muito tempo sentado, como eu disse, isso são coisas que vai ajudar bastante. Um outro ponto importante, Carol, é controlar o peso. Quando a gente fica acima do peso, vai aumentando o acúmulo de gordura no corpo, tende a causar mais pressão nas pernas. E ela sofre uma pressão maior. Aí também ajuda a ter mais um acúmulo de líquido. Então é importante cuidar do peso, se movimentar, ter uma boa hidratação, diminuir a questão de sal e embutidos. Isso tudo são medidas que ajudam. Agora tem um outro ponto, Carol. Quando nós temos que se importar mais com isso? Quando a gente tem que procurar um médico. Isso. O inchaço, normalmente ele é silencioso, né? A gente só vai ter aquela questão visual. Mas quando a pessoa começa a ter falta de ar, tontura, dor no peito, alterações de peso muito rápido, procure um médico. É importante que vá fazer uma avaliação com um médico. Não espere esses sintomas que eu disse. Começou a inchar demais? Vai no endocrinologista, ou vai no seu cardiologista, ou um médico de confiança. Procure fazer os exames, ele vai avaliar. Se tem alguma patologia que envolve, ele vai cuidar, ele vai te orientar, vai indicar, procura tal profissional.
Mas tudo tem uma solução. Talvez não seja mais confortável para nós, mas sempre tem um meio da gente cuidar, melhorar, se tratar e continuar vivendo de uma forma com mais autonomia, com mais segurança, com mais alegria, né, Carol? Sem dúvidas, mas sempre cai, né, professor, no que a gente sempre fala aqui, de manter uma vida saudável, manter hábitos saudáveis, que é fazer exercício, fazer o cardio, beber bastante água, que aí esses problemas, eles vão diminuindo. Muito obrigada, professor, por trazer mais um tema super importante aqui para os nossos ouvintes e telespectadores, para quem nos acompanha pelo YouTube, no @CBN Grandes Lagos, inclusive um alô para você que está sintonizado por lá também, né? Conectado por lá também. E para a mulherada que sofre com isso, também compartilha com uma amiga que já relatou desse problema, porque eu tenho certeza absoluta que muitas mulheres passam por isso. E olha que tem, hein, Carol? Tenho demais. Professor, muito obrigada pela participação e até sábado que vem. Eu que agradeço, um grande abraço a todos. Um grande